primeira pergunta do nosso quiz de revisão com o tema Império Romano é esta daqui. Estão prontos? Preparados? Mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Vamos lá. Então, a gente vai começar a partir daqui, ó, do Império Romano, aqui, ó, a página 50. A partir daqui, vocês podem consultar as páginas para vocês compararem as respostas. Esta é a questão número 1. Nós vamos falar sobre a Pax Romana. A Pax Romana foi um período de extremos conflitos nos territórios conquistados pela antiga Roma. Conta-se que cerca de 10.000 regiões foram conquistadas e totalmente dizimadas pelos soldados romanos, tudo para expor o seu poderio implacável. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Eu posso. Mas assim, na cara, assim, falso. Rápido assim. A Pax Romana foi um período de paz, não de guerra. Posso falar, tia? Tem certeza? Sim. Posso falar, tia? Pode. É falso, porque olha só, Pax Romana tá escrito no latim, que traduzindo significa paz romana. Então, como é que um período que tinha o nome de paz poderia ter guerras? É falso. E será que não foi um período de paz seguido de guerra? Ou será que a guerra veio antes? Será que não tem nada a ver, não? Pode ser falso. Nessa parte do falso. É mais falso porque não dá pra... Bom, vou deixar vocês analisando aqui. Vou só pegar um pouquinho de água. Tá bom? Analisem aí a frasezinha. Tchau, tio. É mais falso que nota de R$3. Mas vai sair a nota de R$200, sabia? Legal, né? Pia, vai ter um lobo guará. Eu sei, só que eu tô dizendo que essa daí é mais falsa do que nota de R$3. Pois é. E nota de O pessoal já tá fazendo hora com isso. Ai, meu Deus, meu cabelo. Chore, né? Olha que meio coxo de cabeça, gente. Tô vendo nada a ver. Do nada. Olha lá, eu deitado. Aí, do nada, morre de cabeça tratada. Meta, aprender na escola e responder o quiz. Desafio, encosto de cabeça. Fui pegar água na geladeira. Meta, fui pegar água na geladeira. Desafio. Reconhecer qual é a garrafa que não tem suco, porque eu derramei suco dentro da garrafa d'água. Ninguém merece. Vamos lá, gente. Então vocês dizem que é verdadeiro ou falso? Sem sombra de dúvida. Falso. Fake news. Sem sombra de dúvida, então é falso, né? Vocês estão dizendo a maioria. Sem sombra de dúvidas. Ok, então vamos lá para a resposta. 3, 2, 1. É falso. Por que, gente, que é falso? Porque a Pax Romana, como vocês mesmos disseram aqui, é uma expressão latina para a paz romana, né? Pax Romana está em latim, né? E é um longo período de paz, aproximadamente aí 200 anos, né? Em que essa paz aí ela foi gerada, né? Pelas armas e pelo autoritarismo que foi experimentado no Império Romano, né? Quando Augusto, né, ele declarou então o fim das guerras civis. E isso aí demorou, assim, no caso durou pouco, né? Durou até a morte do imperador. A gente vê isso aqui na página 53, né, do nosso livro, onde a gente consegue perceber esse tema. Então, no início do Império, né, após aí as ações de controle dos problemas políticos e sociais que ocorreram aqui em Roma, o Otávio, né, ele acabou aí experimentando um tempo de paz, né, porque as guerras haviam conquistado várias províncias. Então, todas as regiões ao redor de Roma começaram a fazer parte do seu império. Então, cessou aí, né, a questão das guerras, porque haviam sido conquistadas todas as regiões. Esse período aqui... Oi, pode falar. Essa página é 54? É 54? É sim. Pronto, então é É 54. 54 mesmo. Então é 54. Ah, é verdade.
É a 54. É isso mesmo. Ele já perdeu uma estrela. Isso, é a 54. Bom, continuando aqui. Então, esse período, ele acabou sendo prolongado aí por quase 200 anos, né? E Roma experimentou diversas atividades econômicas e culturais em seu crescimento. Uma dessas atitudes aí, uma dessas ações que foram experimentadas por Roma, foi o uso de um sistema monetário unificado em todo o império. Então, moedas como o denário foram aí cunhadas, né? E acabou aí aumentando bastante a questão do comércio de cereais, de tecidos, de animais, e gerou muitas riquezas em Roma, né? Além disso, houve também aí a ampliação das estradas, que já eram assim bastante comuns aí durante a República, mas como estavam experimentando um período de paz, eles ampliaram essas construções, né? Construíram portos e todo o império teve assim acesso a uma comunicação, uma expansão muito fácil, né? Por conta justamente das vias que foram estruturadas aí no Império Romano, certo? Então vocês estão aí, já coloca aí uma estrelinha aí para vocês, que vocês já têm um ponto aí, né? Favorável para vocês. Tá bom? Vou mandar aqui o videozinho aqui no grupo, enquanto vocês estão aí se preparando aí para a próxima, né? O próximo desafio. E agora a gente vai mandar também aqui a segunda questão para vocês. Tá bom? Vamos na real aqui, tá? Tá. Segunda questão. Esta daqui, ó. A imagem ao lado é de uma quadriga. A quadriga é um carro ou uma carroça conduzida por 2 cavalos, lado a lado, utilizada nos Jogos Olímpicos antigos e em outros jogos. Ela é considerada como a carruagem dos deuses e heróis da mitologia grega, aparecendo esculpida em vasos e em baixos relevos. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso. Pode falar. É falso porque uma quadrigas, elas têm 4 rodas, não 2, igual tem na imagem. Quadrigas eram carros puxados por 4 cavalos. Por 4 cavalos? Na verdade, que eram os cavalos, eram as vigas, não as quadrigas. Tem certeza, gente? Peraí, gente. Olha aqui na página 55. Gente, é falso, porque na própria página 55 tem a resposta. E como o próprio já diz, bi é de 2 e quadri é de 4. Ou seja, se é biga é porque é de 2. E se é quadrigas é porque é de 4. Então as quadrigas eram puxadas por 4 cavalos. E as bigas eram puxadas por 2. E na imagem também só tem 2 cavalos, era pra ter 4, por isso que tá errado. Tem certeza, gente? Então isso na imagem não é uma absoluta. Isso aí é uma Bom, já que as discussões aqui já estão assim bem detalhadas, né? Por 4 cavalos. Bom, então a gente vai para a resposta, porque vocês estão dando tantos detalhes, né? Então vamos ver. Então a resposta aqui em 3, 2, 1 para vocês, ó. É falsa, muito bem. Bem, né, tia? Não tinha como ser verdadeira. Por quê? Porque essa imagem aqui, ó, que vocês estavam vendo aqui agora, ela não é da quadriga, ela é uma biga, realmente. Ela tem 2 cavalos apenas. A quadriga seria assim, ó. A quadriga seria um carro puxado por 4 cavalos, né? Significa em latim quadriga, quadri, 4, né? E jungere, juntas, ou seja, é um carro ou uma carroça puxado por 4 cavalos. Vocês já ouviram aquela expressão assim? Ah, esse carro aqui, de hoje em dia, tá? Do nosso século. Esse carro aqui, ele é potente, ele tem a força no motor de 200 cavalos. Parou pra pensar nisso? Pois é para fazer uma, vamos dizer assim, uma ideia da potência ou da força do motor. Qual carro você acha que é mais poderoso, mais potente? Uma biga ou uma quadriga? Quadriga, porque é Isso. puxado por 4 cavalos. Exatamente. Vai mais rápido. Isso. Por isso que hoje, se você vai ver, por exemplo, e vai comprar um carro zero, eles vão falar, ó, a força desse motor aqui é de tantos cavalos.
É uma maneira de você comparar aí a questão da potência do motor, com a questão aí do arranque, né? A força que o motor tem para puxar para ele ir mais rápido, né? Então tá aqui, ó. A gente tinha esse costume aqui na Roma antiga, né? Tia, Oi. Tia, Oi. essa questão só é na página 55, não na página 54. É na 55. Pois é. Aqui a gente está falando o seguinte, a respeito das construções, né, que eram feitas aqui no Império Romano, né, onde a gente tinha aí o Coliseu, ou o anfiteatro, e esses espaços, eles costumavam receber aí muitas pessoas, né, que iam para assistir os espetáculos de luta, onde os gladiadores, eles lutavam entre si ou contra animais ferozes, né. Então, no dia que aconteciam as lutas, a população ia entusiasmadíssima, né, para assistir e incentivar as lutas, né? E aí, quando um dos lutadores, né, um dos gladiadores morriam, um homem vestido uma fantasia do deus Carum, que era o deus dos infernos, né, entrava, né, em cena e retirava o corpo do lutador da arena, né, simbolizando que aquele ali tinha ido para o inferno. Então, em Roma, o feriado também era muito comum, porque as pessoas gostavam de ir nos circos ou nos anfiteatros, né? E o imperador é quem promovia, né, além das lutas, as corridas de biga e de quadriga. Então, as bigas eram carros puxados por 2 cavalos e as quadrigas eram carros puxados por 4 cavalos, né? E o condutor desses veículos era chamado de auriga, certo? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, não se preocupe. Tem mais 3 perguntas. Tia, Oi. pra você ver, né? A sociedade humana já tava se decaindo naquela época. Se hoje em dia a gente tá ruim, imagina naquela época que as pessoas ficavam felizes em ver gente morrendo. É, O povo fazia uma treta naquela época. horas. Demais, né? É melhor. É igual em série. Série que nós gostamos de uma pessoa morre, né? Fica feliz. Agora quando gosta de uma pessoa que pagavam para morre, ver fica uma morrendo. treta. Na verdade, eu não sei não. E alguma relação deve existir com essa questão aí da sede por sangue, porque a gente percebe que as guerras, quando elas começaram, né? Elas começaram ali com o envolvimento dos povos da Europa. E a gente está falando justamente dessa área, né? Da Europa. Né? O Império Romano, ele assim, se estabeleceu ali em toda a Europa, né? A parte do norte da África e a grande maioria aí do território europeu. Agora a gente vai para a nossa terceira O ser humano questão. realmente ele quer ver o circo pegar fogo. Exatamente. Agora a questão 3, né? A questão 3 diz assim: termas, do latim termae, era o nome utilizado na antiga Roma para se referir aos locais destinados aos banhos públicos. Já no segundo milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia, e por volta de 1800 antes de Cristo, na ilha de Creta, era comum a utilização de banheiras particulares feitas de cerâmica num formato semelhante ao atual. Será que essa frase aqui é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Vocês têm certeza disso? Verdadeiro. É, porque realmente tinha aqueles banheiros lá quando você saía dos termas. Eu li isso hoje. Na verdade, era só um banheiro para os homens e para as mulheres. Tinha que ficar se revezando. Verdade. É verdadeiro. Porém, homens e mulheres tomavam banho em horários diferentes, né? Acho que dá pra saber o porquê, né? Né? Pois é. É verdadeiro. Oi? Eu tô aqui mandando Era os como vídeos se no fosse grupo. o Art Club, sabe? Isso. Só que pelados e sem roupas. É, pois é. Tinha lá a piscina, entendeu? Era o Art Club da época. Uhum. Eu tô falando aqui com vocês, mas ao mesmo tempo... Eu falei assim, pelados e sem roupas. Como se pelados e sem roupas não fosse a mesma coisa. É tudo diferente, é um gordão Não diferente. gostaria de ir, não. É, Prefiro ficar aqui em casa e tomar banho no meu chuveiro mesmo. O que eles não faziam por um banho quente? É verdade. porque
Ô tia, mas por que eles iam? Eles não tinham banheiro em casa? É porque assim, na verdade, era uma. A gente vai ver agora na resposta. Eu vou explicar para vocês já já, ó. A gente vai ver aqui a resposta e a gente já tem explicação já no texto, quer ver, ó? Também é uma chance para as pessoas conversarem. É, ó. Olha aqui, a resposta é verdadeira, vocês estão corretos. E aqui a gente vai ver já já como é que a gente encara aí a questão dos termas. Tá? Então, os termas, eles eram locais públicos, verdade, né? Os moradores de Roma e das demais cidades do Império é que utilizavam. Mas aqui tinham banhos frios e banhos mornos. Os banhos mornos, geralmente, eles eram banhos que se consideravam assim meio que medicinais, sabe? Então, na parte de dentro do termas, ficavam aí as piscinas para os banhos frios, para os banhos mornos, né? E aí também tinham salas de massagem, restaurante, biblioteca, comércio. Então, era mais do que um arte clube, vamos dizer assim, era um ponto de passeio, era um lugar para você ir assim, espairecer a cabeça, né? Então, não era uma questão de você tomar banho em público, é porque realmente para eles era algo que era satisfatório, era algo bom, né? Eles poderem frequentar esses lugares. É como se você fosse um dia para as Pedrinhas com a tua família, né? Era mais um dia de lazer para eles, né? Então, na parte de fora, né? Na parte de fora das termas, tinham vários vendedores que eles vendiam comida, bebida, e isso acabava atraindo muita multidão. Você tem que lembrar que a gente está falando aqui de uma época que existiam poucas oportunidades de lazer. Fora os termas, que outra oportunidade de lazer eles tinham? Eles tinham que ficar assistindo as corridas de Big Quadriga e tinham que ver um monte de gente morrer, né? Sanguinariamente, né? Lá nas guerras lá no Coliseu. Ô tia, E pronto. guerras, eles pagavam pra assistir? Não, Era de graça. de graça sim, né? Entre aspas, eu né? posso falar uma coisa? Ah. Era um lazer que deram, né, pra eles. Era um lazer que era proposto aí, né? Era Era proposto pelo Império, né? Na verdade. Eu posso falar uma coisa? Ô tia, Pode. mas eles eram obrigados aí ou eles decidiam, hoje eu não quero ir. Pra onde? Ué, ver lá as brigas e ir nos termas. Bom, na verdade, eles não eram obrigados, mas o governo ele fazia um incentivo, né? E o incentivo, sem dúvida nenhuma, era algo que você não podia rejeitar. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouco, aqui O tal nas do plano questões. circense. Isso, a gente vai falar disso já já. Aí vocês vão entender bem direitinho. Era tipo assim, o povo ficava lá na rua. Vamos aqui pro termas. Aí você ficava até com vergonha de falar, não. Não, o Termas tia. não era obrigatório. O Termas não era obrigatório, tá? O Termas não era obrigatório você ir. Na verdade, também aqui, não era qualquer pessoa que podiam ir, né? Aqui no Termas. Por quê? Porque o que a gente tem mais ou menos assim de entendimento é que as pessoas que tinham melhores condições, assim, na sociedade, né? Pessoas que tinham melhores condições na sociedade que iam para os termas, não era qualquer um. Um escravo, um cara assim que não tinha prestígio, ele geralmente não ia nesses lugares, né? Porque ele ia para passar vergonha. Né? Era um lugar assim que a sociedade frequentava, mas era uma sociedade já mais, vamos dizer assim, bem equilibrada, socialmente falando, economicamente falando. Agora, a questão do Coliseu, do circo, do anfiteatro, aí sim, aí existia um incentivo que acabava obrigando a população a ir. Por isso que tinha, às vezes, no espetáculo, 80 mil pessoas assistindo. Né? Vocês vão entender já já por quê. Tia, até porque se a pessoa não fosse lá ver, porque os imperadores e as pessoas, né, as pessoas mais de elite, eles fazem isso pra cada vez mais gente assistir, porque, se você não fosse assistir, você não ia poder receber sua comida para sobreviver. É verdade. Aqui na pergunta 4, olha onde nós já estamos. O Alto Império Romano, ele foi marcado pela disputa e pelo poder político, certo? Após a morte de Otávio Augusto.
Assim sucederam as dinastias. Essa frase que vocês estão vendo aqui, ela é verdadeira ou falsa? Pera aí. Calma, tia, deixa eu mais raciocinar. Pesquisar aqui. Falsa. Falso, acabei de ver. Eu acho que é falsa. Falso. Eu ainda tô procurando, peraí. Notícia falsa. Acho que é falso. Fake. Eu não gosto. É fake news. Você acha que eu tenho cara de alguém que sabe por alguém que não tem coração? Acho que é falso. Agora eu sei porque a Giane se preocupa para as provas, porque em vez de ela guardar as coisas da aula, ela fica guardando uma música para cada palavra que existe. Não, é Verdade. porque eu passo a noite escutando música mesmo. Inglês, português, espanhol, qualquer tipo de música eu tô escutando aí. Eu aprendo, aí eu fico com a cabeça e não esqueço nunca mais. Eu ainda sei de um dia, eu ainda quero um dia que a Giane vai guardar na cabeça que um dia ela vai estudar os idiomas e vai ela tá cantando. E você é falso, porque love me and I love you too. Ela ainda Pra você entender, eu passo até as 5 da manhã escutando música. Igual ontem. Gente, pra parar de falar que eu tô me desconcentrando aqui, eu tô procurando. E aí, gente, é verdadeiro ou falso? Ah, é falso, tio. Acabei de achar. Falso. Fake news. Tem certeza? fake. Aham. Evandro é verdadeiro. Tô quase pensando nisso. Vocês estão lendo direitinho aqui? Calma, tia, deixa nós reler. Ó, o Alto Império Romano foi marcado pela disputa pelo poder político após a morte de Otávio Augusto. Assim sucederam as dinastias. Ou vai cair ali. Paulo deu um grito, parece um gato. É falso? Não é falso. Eu ainda não comi essa resposta. Então tá bom, já que vocês estão dizendo que é falso, posso revelar a resposta? Se foi errado, Pelo menos tentei. Então vai, eu vou revelar a resposta, tá Eu tô bom? dizendo falso. Se Meu for Deus do verdadeiro, céu, eu eu caí digo no verdadeiro. chão e levei um tombo. Nossa. Vou revelar a resposta então. Eu acho que é falso. Vai ser falso. Falso. Não, acho que vai ser verdadeiro. É verdadeiro, gente. Por quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Alto Império Romano, tá bem na parte de cima do texto, ó. O Alto Império Romano foi marcado pela disputa pelo poder político após a morte de Otávio. Tá aqui, ó. É. Tá vendo? Depois que o Otávio foi morto, Fazer na página 52. depois que o Otávio ele foi morto, vieram as dinastias. Ó, Na página 59. assim que o Otávio foi morto, as dinastias começaram, ó. Primeiro veio a dinastia Júlio-Claudiana, né, que ficou no poder de 14 a 68 depois de Cristo, né? E os imperadores foram Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Eles eram de origem patrícia, né? Ou seja, eles eram nobres e todos pertenciam à família do Otávio. Então, eles eram aqui os seus descendentes. O imperador Cláudio, ele foi considerado o melhor governante dessa dinastia aqui, né? Porque ele organizou o aperfeiçoamento ali da administração do império. Mas o Calígula e o Nero foram os mais famosos por conta das suas extravagâncias. Depois veio a dinastia Flaviana. Durou de 69 a 96 depois de Cristo, e nela a gente teve os imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano. Nessa dinastia aqui, eles eram originários aí de uma nova aristocracia, né, que era formado por plebeus ricos. Então, Vespasiano,
ele concedeu cidadania romana aos moradores das províncias que acabaram fazendo parte do exército. Por isso que o exército ficou mais forte aí, principalmente para proteger as fronteiras do império. Aqui já na dinastia Antonina, que veio logo depois, ficou no poder de 96 a 192 depois de Cristo. A gente consegue ver que nela os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo foram os seus monarcas. O que aconteceu aqui foi que Trajano, dessa dinastia, ele organizou as últimas conquistas de províncias e estabeleceu os limites máximos do império. E o Adriano, ele viajava por todas as províncias e até mandou construir algumas muralhas, né, que faziam ali a fortificação nas fronteiras para que o Império Romano fosse protegido, certo? Até aqui tudo bem? A tia falou, eu comi arroz com linguiça. Ele é um cocheiro. Sério mesmo? Eu gosto de estudar a dinastia do Império Romano, porque você consegue ver muito do que a política é hoje, né? O que a política é hoje é um reflexo do que foi isso aqui. Eu não tô brincando, fiquei prestando atenção. A política hoje tá como Aí eu falei, aí o aluno faz assim, ó. Ô tia, Oi. realmente a política hoje tá igual o Império Romano, só ladeira abaixo. E vai piorar. A última, aquela que vocês queriam tanto, né, discutir aqui, né, a política do pão e circo, né, panem et circenses, né, no latim. Ela ficou conhecida como panem et circenses, né, que era o modo como os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Esta frase tem origem na sátira X do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100, e no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Isso é verdadeiro ou falso? Calma aí, tia. Que agora ficou complicado. Vou ler de novo. A política do pão e circo, panem et circenses, no original em latim, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Essa frase tem origem na sátira X do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100, e no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Por quê? Porque realmente foi criado isso para eles terem a ordem, né? Para eles, tipo, conseguirem dar o lazer e a comida, mas sem perder o poder do povo. Interessante. Ele dava a comida e o divertimento e em troca o povo votava nele para eles não saírem do poder. O povo respeitava eles. Era tipo assim, Foi dou uma a comida tática pra boa. você sobreviver e você permanece fiel a mim e aproveita e continua espalhando o meu poder e convida mais pessoas para vir pra cá, pro Coliseu. Ficou da maneira perfeita. Então a gente vai fazer o seguinte, já que todos vocês colocaram essa pontuação, vamos ver agora as respostas. Não é isso? Então a gente tem aqui as respostas de vocês e agora a gente vai revelar aqui a resposta certa. Verdadeiro. Muito bem. Então a questão 5, ela é verdadeira. Então significa dizer que realmente a política aí do panem et circenses, ele era uma forma de resolver um problema social, né, ali que pairava sobre a sociedade romana da época. Ou seja,
como existiam muitas pessoas escravas, porque Roma conquistou em demasia determinados territórios, e muitas pessoas escravas foram levadas para viver ali nos territórios de Roma, a condição de vida, né, ficou cada vez pior. Por quê? Porque existiam os ricos livres, existiam os pobres livres e existiam os escravos. Então, a gente percebe que a grande maioria das pessoas que tinham naquela sociedade eram pessoas que não tinham tanta aquisição, né, assim. Então, para encontrar a solução, os imperadores fizeram o quê? Criaram uma política que já existia na época da República, né, que é chamado de pão e circo. O que isso significava? Significava que o governo iria utilizar os recursos que eles tinham, né, das conquistas que eles realizavam, né, e iriam acabar comprando cereais, né, para que a população pobre fosse até os espetáculos, né, e acabassem promovendo entre eles, entre o seu círculo social, e iriam até, no caso ali, os circos, ou até mesmo os anfiteatros, ou até mesmo o Coliseu, para poder assistir os espetáculos que estavam sendo oferecidos ali, né? Então, prisioneiros de guerra, inimigos políticos, eles acabavam sendo jogados ali para enfrentar tigres, leões, leopardos nas arenas. E a gente sabe que eles eram, assim, mortos, muitos deles, né? Então, a distribuição de alimento fazia com que o povo divulgasse os espetáculos, né? E eles acabavam também se esquecendo um pouco aí dos problemas que a cidade passava. Então, as cidades que eram mais pobres, né, enchia a barriga com o cereal que era entregue nessas festas aí, né? Voltava para casa feliz da vida, achando que era o governo mais massa do mundo, né? E aí os ricos permaneceriam ricos e os pobres permaneceriam pobres, né? Então, o que acontece aqui? A gente consegue perceber que essa política do panem et circenses era só uma distração para deixar o povo alienado. O povo não se preocupava muito com política e eles acabavam participando porque eles ganhavam, enfim, o que eles tanto queriam, que era um punhado de comida, né? Para poder saciar sua fome. Certo? O forno com comida. Parecido, o quão parecido é essa situação com o Brasil hoje, né? O quão parecido nós estamos do Brasil, né? Numa situação como essa. O que vocês acham? Né? O que a gente não faz por comida? O que a gente não faz por comida, né? A necessidade mais básica do nosso ser é a comida. Você pode ficar com fome, né? Mas você vai ter dores, você vai sofrer. Se os seus filhos tiverem fome, você também vai sofrer, né? Você pode passar frio, você pode ficar sem roupas, você pode padecer qualquer tipo de situação, mas doença e fome são duas coisas bem difíceis, né? Ô tia, é sério, quando eu tô com fome eu fico com muita raiva. Qualquer coisa eu fico com raiva e falar, ou eu falo, o que é? Eita, eu gostei muito bem. Parece a tia Paty, né?